Em algum momento da vida, a gente percebe que muitas coisas que a gente sentia não era exatamente o que parecia. Aquilo que chamávamos de amor, às vezes era apego. Aquilo que chamávamos de força, talvez só fosse medo. E só depois de passar por certas dores, a gente começa a entender algumas verdades que ninguém nunca nos ensinou. E hoje, eu vim falar sobre algumas delas. O que a gente aprende errado sobre o amor? A gente cresce ouvindo que existe uma pessoa certa como se o amor fosse destino. Mas amor não é encontrar alguém perfeito, é construir algo imperfeito com maturidade. É errado esperar alguém que nunca vai errar. E a verdade é que amar é lidar com falhas, inclusive as suas. Filmes como Titanic e outros romances dramáticos ensinaram que o amor intenso precisa ser sofrido. E a gente confunde ansiedade com paixão, dependência com conexão, ciúme como prova de amor. Um amor saudável não é uma montanha-russa emocional, é paz. Quem ama aguenta tudo, essa é uma das piores mentiras. E a gente pensa que amar é se anular, tolerar desrespeito, ficar mesmo quando se machuca. Mas amor não é resistência infinita, é reciprocidade. Se acabou, então não era amor. Nem todo amor foi feito para durar para sempre. Alguns amores vêm para ensinar, outros vêm para curar. Outros vêm para mostrar o que você nunca mais aceita. O fim não invalida o que foi real. Amor resolve vazio. Isso é perigoso. A gente tenta usar outra pessoa para se preencher. Solidão, falta de propósito, baixa autoestima. Mas ninguém consegue sustentar o peso de ser o sentido da sua vida. Amor é intensidade. Muito do que a gente chama de amor é adrenalina. Amor de verdade é constância. É escolher a mesma pessoa nos dias bons e nos dias comuns. A diferença entre amar e precisar. Precisar é quando você sente que, sem aquela pessoa, você perde o chão. É quando a sua felicidade depende da mensagem, atenção e validação. Não é sobre compartilhar a vida, é sobre tentar preencher um vazio. Você não quer a pessoa, você quer o que ela te faz sentir. Segurança, importância, menos solidão. Mas isso não é amor, isso é independência emocional disfarçada. Amar é diferente, amar é escolher ficar. Não porque você não sabe viver sem, mas porque a vida fica melhor com. Amar é liberdade, é olhar para a pessoa e dizer: eu não preciso de você para existir, mas eu quero que você caminhe comigo. Quem ama não prende, não sufoca, não transforma o outro em muleta emocional, porque amor saudável não nasce do medo de perder, nasce da maturidade de compartilhar. Quem precisa tem medo constante, medo de ser trocado, medo de não ser o suficiente e de ficar sozinho. Quem ama sente paz, pode sentir saudade, pode sentir insegurança às vezes, mas não vive em um estado de alerta. Precisar é sobre carência, amar é sobre escolha. Precisar diz: sem você eu não sou nada, enquanto amar diz: eu sou inteiro e eu escolho dividir isso com você. Bom, talvez você nunca tenha amado, talvez você tenha só tentado fugir da solidão, e não tem nada de errado em admitir isso. O erro é continuar chamando a dependência de amor e se machucar achando que está vivendo algo profundo. Amor de verdade não te diminui, não te desespera, não te apaga. Ele te soma, fortalece e te constrói. Aprenda a ser inteiro sozinho e você nunca mais vai aceitar migalhas achando que é amor. Quando o amor começa a machucar. Tudo começa com a confusão. No começo é leve, mensagens o tempo todo, saudade constante, vontade de estar junto. Mas depois, você começa a se calar para evitar brigas. Você começa a aceitar coisas que antes você jamais aceitaria. Começa a se diminuir para caber no outro. E você ainda acaba chamando isso de amor. Mas o amor não deveria te fazer sentir medo. E os sinais? O amor começa a machucar quando você tem mais ansiedade do que paz. Você chora mais do que sorri. Você sente que precisa provar o seu valor o tempo todo. Você deixa de ser você. Quando amar vira tensão constante, isso não é intensidade, é desgaste. Amor não é uma guerra diária. Às vezes dói porque você ama mais do que é amado. Às vezes dói porque você está tentando salvar alguém que nem sequer quer ser salvo. Dói porque você tem medo de ficar sozinho. Mas ficar sozinho nunca doeu tanto quanto ficar com alguém que te faz sentir insuficiente. Tem uma verdade difícil, porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e precisar desesperadamente de alguém. Quando você precisa, você aceita migalhas. Quando você ama, você escolhe, mas também sabe ir embora. E o amor começa a machucar quando você abandona a si mesmo. Você precisa se diminuir para ser amado.
E isso não é amor. Se você vive mais inseguro do que tranquilo, isso também não é amor. Amor saudável não é perfeito, mas ele te traz segurança, respeito e liberdade. Às vezes, o maior ato de amor é ir embora. A verdade é que ninguém fala sobre o apego disfarçado de sentimento. O apego não nasce do amor, ele nasce do medo. O medo de voltar a ser sozinho, o medo de não encontrar alguém melhor, medo de encarar o silêncio. Você diz que ama, mas o que você ama mesmo é a sensação de ter alguém ali para preencher o vazio. E vazio não se ama, se evita. O vício em presença. O apego funciona como um vício também. Não importa se te faz mal, não importa se ele te diminui, não importa se você vive inseguro. Você só quer a dose. Uma mensagem, um bom dia, uma resposta rápida. Não é a pessoa, é a validação. E quando ela demora, você entra em abstinência emocional. E o auto-engano? Você diz, eu não consigo viver sem ela. Mas você viveu antes, não viveu? Você também fala, ninguém nunca vai me entender assim. Mas será que entendia mesmo? Ou você só tinha medo de tentar de novo? O apego cria uma ilusão de exclusividade, como se aquela pessoa fosse única, quando, na verdade, o que é único é o seu medo. E o que realmente dói não é perder alguém, é perder a identidade que você construiu ao lado dela. É ter que reaprender quem você é sem aquele nós. Porque o apego transforma dois indivíduos em uma dependência emocional, e dependência nunca foi sinônimo de amor. A diferença é que muda tudo. O apego diz, eu preciso de você. Amor diz, eu escolho você. Apego prende, amor respeita espaço. Apego gera ansiedade, amor gera segurança. Se o que você sente te deixa em constante estado de alerta, não é intensidade, é carência vestida de poesia. Talvez você não esteja sofrendo por amor, talvez você esteja sofrendo porque confundiu medo com sentimento. E enquanto você não aprende a ficar bem sozinho, qualquer presença vai parecer amor, mas não é. O medo de ficar sozinho. A gente vive cercado de barulho, notificação, conversa, relacionamentos, vídeos rodando o tempo todo. Mas o silêncio revela coisas que a distração esconde. Quando você fica sozinho, não sobra conversa, sobra pensamentos. E nem todo mundo gosta do que escuta na sua própria cabeça. A identidade emprestada. Tem gente que nunca aprendeu a ser uma pessoa só. Sempre foi o amigo de alguém, o namorado de alguém, o filho que agrada a todo mundo. Mas e quando o quarto fica vazio? Quem você é sem plateia? O medo de ficar sozinho, às vezes, é o medo de não saber responder essa pergunta. A ilusão da presença. Tem gente que aceita qualquer companhia só para não ficar encarando a sua própria ausência. Relacionamentos rasos, conversas vazias, laços que não sustentam nada. Não é conexão, é distração. Porque qualquer presença parece melhor do que o eco do próprio silêncio. Ficar sozinho obriga você a encarar suas inseguranças, assumir seus erros, perceber que você tolerou, entender o que você realmente é. E é verdade, o autoconhecimento dói. É muito mais fácil culpar alguém do que se responsabilizar pela própria solidão. Mas existe um segredo que ninguém conta. A solidão machuca só no começo. Depois que você aprende a ficar confortável com sua própria companhia, você para de aceitar qualquer coisa. Você começa a escolher melhor, falar menos, exigir mais respeito. Porque quem não tem medo de ficar sozinho nunca aceita ser mal acompanhado. O problema nunca foi estar sozinho. Talvez o problema seja nunca ter aprendido a ser suficiente para si mesmo. E quando você descobre que consegue, o mundo para de te assustar. A maturidade de aceitar ciclos. Nem tudo que acaba deu errado. Algumas coisas só cumpriram o que tinham que cumprir. Mas aceitar isso exige maturidade. As pessoas crescem acreditando que tudo que é bom tem que durar. Amizades, relacionamentos, fases da vida. Mas a vida nunca funciona só em uma linha reta, ela funciona em capítulos. E maturidade é entender que nem todo personagem vai até o final da história. Existe uma diferença enorme entre lutar por algo e forçar algo a continuar. Às vezes você não está sendo forte, você está com medo de aceitar que aquilo já mudou. Tem ciclos que acabam não porque alguém errou, mas porque vocês já não são mais as mesmas pessoas. E crescer significa aceitar isso. O desconforto da transição. O fim de um ciclo traz um vazio estranho. Não é exatamente tristeza, é desorientação. E acordar e perceber que sua rotina mudou, que suas prioridades mudaram e que você mudou também, não está em evitar sensações, está em atravessá-las. Tem muita gente que acha que aceitar o fim é desistir,
mas na verdade é respeito. Respeito pelo que foi vivido, respeito pelo que você se tornou e respeito pelos tempos das coisas. Segurar algo além do tempo certo transforma lembranças boas em desgaste. E maturidade é saber preservar o que foi bonito, sem tentar prolongar artificialmente. A nova versão. Toda vez que um ciclo fecha, uma versão sua também fecha. Isso assusta, porque você precisa preencher caminhos, criar novos hábitos, fazer novas escolhas. Mas é assim que a vida se expande. Quem não aceita ciclos fica preso tentando reviver capítulos antigos. Quem aceita abre espaço para histórias maiores. Nem todo final é fracasso. Às vezes só a vida está dizendo: isso te trouxe aqui, agora é hora de outro nível. Maturidade não é endurecer, é entender que algumas coisas não foram feitas para durar para sempre, foram feitas para te preparar. Deixar ir não é desistir. A gente aprende também que pessoas fortes não desistem, então a gente insiste. Insiste em conversas que não evoluem, em portas que nunca abrem, em situações que já mostraram 1000 vezes que não vão mudar. E ainda por cima chamamos isso de determinação, mas às vezes é só teimosia disfarçada de coragem. O problema do controle. Existe uma coisa difícil de aceitar, nem tudo depende de você. Você pode tentar, explicar, se esforçar, mas algumas coisas simplesmente não estão mais sob o seu controle. E quanto mais você tenta segurar, mais pesado tudo fica. Parar exige mais maturidade do que continuar. Porque continuar alimenta a esperança, mas parar exige aceitar a realidade. É olhar para algo que você queria muito e admitir: isso não caminha mais comigo. Isso dói, mas também liberta. O que muda quando você solta. Quando você finalmente deixa ir, algo curioso acontece. A energia que você gastava tentando manter algo vivo volta para você. Você respira melhor, pensa com mais clareza, começa a enxergar caminhos que antes estavam bloqueados, porque mãos ocupadas segurando o passado não conseguem agarrar o futuro. E o real significado disso tudo é que deixar ir não significa que não importava, significa que você reconhece o limite daquilo. Nem tudo foi importante, precisa continuar presente. Algumas coisas cumpriram seu papel e agora pertencem ao passado, e tudo bem. Desistir é abandonar algo por fraqueza, deixar ir é soltar algo por sabedoria, e às vezes o maior sinal de força é saber quando parar de segurar. O amor que liberta. Existe um tipo de relacionamento que aos poucos vai te encolhendo. Você começa a medir palavras, evitar certas escolhas, deixar de fazer coisas que gostava. Não porque alguém te obrigou diretamente, mas porque você sente que precisa caber no mundo de outra pessoa. E sem perceber, a vida vai ficando cada vez menor. O amor que expande, o amor que libera e faz o oposto. Ele não te reduz, ele abre espaço. Espaço para você crescer, mudar de ideia, explorar quem você pode se tornar. Porque quando alguém realmente te ama, ela não quer te moldar, quer te ver florescer. Liberdade não é distância. Muita gente confunde liberdade com indiferença, mas não é isso. Liberdade no amor é saber que duas pessoas podem caminhar juntas sem precisar controlar cada passo. É confiança suficiente para não transformar o outro em posse. Porque quando existe confiança, não existe prisão. O medo de amar assim. O problema é que amar com liberdade assusta. Porque não existe garantia, não existe controle absoluto. Existe apenas escolha. Escolher ficar, respeitar, construir algo sem precisar aprisionar. E escolhas são sempre mais frágeis que correntes, mas porém também são muito mais verdadeiras. O amor que liberta não tira sua individualidade, ele soma, sua vida continua sendo sua, seus sonhos continuam existindo, identidade permanece intacta. E o relacionamento vira um encontro de caminhos, não o desaparecimento deles. Se para amar você precisa deixar de ser quem é, isso não é amor. Amor de verdade não pede para que você desapareça. Ele te dá espaço para poder existir por inteiro. A dor necessária. Hoje tudo gira em torno de evitar a dor. Se algo incomoda, a gente troca. Se algo pesa, a gente abandona. Se algo exige esforço, a gente procura um caminho mais fácil. Mas crescer nunca foi confortável.
Toda evolução exige atravessar uma fase em que você ainda não é quem é, mas vai se tornar. Toda evolução exige atravessar uma fase em que você ainda não é quem vai se tornar e já não é mais quem costumava ser. E essa transição dói. Existem momentos em que a dor funciona como um espelho. Ela mostra limites que você ignorava. Mostra as escolhas que evitava encarar. Mostra verdades que eram fáceis de esconder quando tudo estava bem. Quando tudo está confortável, é fácil acreditar que tudo vai dar certo. A dor revela o que precisa mudar. O erro de lutar contra o processo. O problema nunca foi sentir dor. O problema é lutar contra ela como se fosse um inimigo. Tem dores que são como uma fase de construção. Elas não aparecem para ficar para sempre. Elas aparecem quando algo dentro de você está sendo reorganizado. Mas quando você tenta fugir de todo desconforto, você também foge da transformação. Depois que você atravessa uma dor necessária, algo muda silenciosamente. Você pensa diferente, reage diferente, enxerga a vida com mais clareza. Não porque a dor for bonita, mas porque ela te obrigou a desenvolver suas partes, que nunca cresciam na zona de conforto. O significado. Nem toda dor precisa ser evitada. Algumas são como um aviso de vida dizendo: algo dentro de você está evoluindo. E evolução nunca acontece sem fricção. A dor necessária não vem para te quebrar. Ela vem para quebrar uma versão de você, que já não consegue mais sustentar quem você pode se tornar. E quando isso acontece, não é o fim. É um começo de outra versão sua. O reencontro com você mesmo. Em algum momento da vida, com certeza você se perdeu. Não de uma forma dramática, não de um dia para o outro. Foi acontecendo aos poucos. Até que um dia você percebeu que estava vivendo, mas já não sabia exatamente o porquê. Como a gente se afasta de si mesmo? Ninguém acorda do nada e decide se perder. Isso acontece em pequenas concessões. Você começa a seguir caminhos que esperam de você. Adota opiniões que parecem serem mais aceitas. Você acaba construindo uma versão sua que funciona melhor para o mundo. E aos poucos, a pessoa que você mostra para fora fica diferente da pessoa que você realmente é. Porém, chega um momento estranho. Tudo parece relativamente normal por fora, mas por dentro existe um vazio difícil de explicar. Não é falta de conquista e nem mesmo de pessoas. É a sensação de estar vivendo uma vida que já não parece totalmente sua. Esse desconforto não é uma fraqueza, é um sinal. Se reencontrar não acontece de repente também. É um processo silencioso. Você começa a questionar certas escolhas, redescobre coisas que faziam sentido para você, aprende a ouvir a sua própria voz outra vez. E no começo isso é confuso, porque você percebe quantas decisões tomou, sem realmente se perguntar o que queria. De fato, o reencontro exige coragem. Coragem para mudar direções, para admitir que algumas versões suas não eram verdadeiras, para reconstruir partes da sua identidade. Mas existe algo poderoso nesse processo. Quando você volta para si mesmo, a vida começa a fazer mais sentido. Depois do reencontro, as coisas ficam mais simples. Você para de tentar agradar todo mundo, para de seguir caminhos que não combinam com você e começa a construir uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Não é perfeita, mas é autêntica. O maior encontro da sua vida talvez não seja com outra pessoa. Seja com a versão de você que ficou esquecida ao longo do caminho. E quando esse reencontro acontece, você finalmente volta para casa. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido uma coisa. Muitas das maiores lições da vida não aparecem quando está tudo dando certo. Elas aparecem quando algo quebra, quando algo acaba, e para quando você finalmente para olhar para dentro. E no meio disso tudo a gente vai entendendo algumas coisas simples. Que nem todo sentimento é amor, e que nem toda dor é um erro. E que às vezes o maior reencontro da nossa vida é com a gente mesmo. No final das contas, crescer é basicamente isso. Aprender a enxergar a vida com um pouco mais de consciência do que ontem.